Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e fique muito bem à vontade aqui comigo para discutir tudo o que importa para os concursos de procuradoria. Hoje eu vou tratar contigo sobre um detalhe na jurisprudência do STJ acerca do pagamento indevido de verba alimentar a servidor público e do pagamento indevido de proventos de aposentadoria a servidor ou ex-servidor aposentado já falecido e a distinção na solução dos dois casos em relação à possibilidade de repetição ou não desse valor para com a administração. Eu só me liguei na importância desse assunto, embora eu já tenha ministrado ele aqui no YouTube em algum momento, porque eu tenho dado aulas ao vivo, eu tenho ministrado cursos ao vivo, depois de um tempo, e de tanto tempo, na verdade, ministrando aulas para a câmera e tentando entender onde os alunos teriam maiores dúvidas para que eu pudesse explicar de uma forma mais acentuada, eu comecei a ministrar aulas ao vivo e eu estou muito satisfeito com o resultado dessas aulas ao vivo, porque os alunos eles têm chance de, no engajamento que eles têm comigo na aula, identificar comigo exatamente os pontos mais sensíveis acerca de interpretação, absorção ou de repetição daquele entendimento em provas de concurso. Então eu estou muito satisfeito com a repercussão que esses cursos, essas aulas ao vivo têm tido no meio dos alunos e tenho também um grau de felicidade elevado quando eu consigo identificar os pontos onde os alunos eles sofrem mais para entender ou para diferenciar, ou se de alguma forma aquilo causa uma discussão maior, justamente para que eu possa esclarecer os pontos e fazer com que eles se preparem para as provas da advocacia pública com excelência. Esse é o objetivo principal. Então, eu detectei nessa matéria, ou nessa questão administrativa do pagamento indevido de erro operacional, ou decorrente de erro operacional da administração, um ponto em que eu sinto a necessidade de explicar aqui no YouTube para todo mundo, e aí eu vou pegar dentro de um material ministrado em aula justamente a questão para poder te explicar. São duas questões diferentes. A primeira questão é o pagamento indevido que a administração faz por erro operacional a quem possui vínculo de serviço público com a administração. Então imagine, por exemplo, que a administração paga uma gratificação a um servidor de R$ 1.000 e por um erro operacional alguém digita aí um zero no lugar errado e esse pagamento acaba sendo de R$ 10.000. Então um erro operacional gerou um pagamento indevido de R$ 9.000 a um servidor. A outra situação é quando a administração ela continua pagando os proventos de aposentadoria a um ex-servidor aposentado. Quando ele falece, a administração, por erro operacional, continua pagando os seus proventos de aposentadoria na sua conta bancária, os herdeiros levantam esse valor e gastam esse valor. São duas situações distintas, embora nas duas nós tenhamos o pagamento indevido de valores a partir de erros operacionais da administração. Uma em relação a um vínculo de serviço público, a outra em relação a um vínculo de aposentadoria, mas duas com erros operacionais. E na segunda, o servidor, ex-servidor aposentado, faleceu, mas a administração continuou depositando na sua conta bancária os seus proventos de aposentadoria, valores levantados pelos herdeiros e gastos. Muito bem. A jurisprudência ela dá destinação diferente no que diz respeito à possibilidade da repetibilidade por parte do poder público desses valores. O erro operacional no primeiro caso, que eu chamo erro operacional decorrente de elemento objetivo, porque aqui a administração ela pagou de forma equivocada quando ela não queria pagar aquele valor. Na verdade aqui, no caso do servidor, que recebeu, por exemplo, R$ 9.000 a mais de gratificação decorrente de erro operacional, o STJ diz que isso se resolve da seguinte forma. Eu não vou presumir a boa-fé do servidor. Eu não vou dizer que todo o valor que o servidor recebe decorrente de erro operacional da administração, ele recebe de boa-fé e, portanto, é irrepetível. O STJ tem uma solução muito peculiar para isso. Ele manda analisar no caso a caso. Ele diz, se o servidor ele tinha condições de perceber o erro da administração e acusar o erro e não acusou, esse servidor está de má fé, então ele tem que devolver. Se o servidor não tinha como perceber o erro da administração e esse erro, imperceptível a princípio, ele foi cometido pela administração e o servidor foi recebendo esse valor, ele está de boa fé, então ele não repete esse valor para a administração, ele não tem que devolver.
O STJ diz que a boa-fé do servidor, nesse caso, não é presumida, é preciso analisar se esse erro é perceptível, ou seja, se o erro da administração era perceptível, que é o grau de análise da boa-fé do servidor, e a possibilidade de devolução está fundada na vedação ao enriquecimento sem causa com base no artigo 884 do Código Civil. Então aqui vai depender do caso a caso. Então, muito bem, a solução dada pelo STJ para erro operacional quando há pagamento a maior ou indevido a servidor, ou seja, a quem tem vínculo de serviço público com a administração, decorrente de erro operacional. No exemplo que eu citei, R$ 9.000 a mais de gratificação é bem perceptível. Então, se o servidor ele não se acusa, entende-se efetivamente que ele estaria de má-fé, então ele teria que devolver esse valor. Agora, cuidado para não confundir com a segunda hipótese que eu levantei, que é justamente a hipótese que está em outro julgado do STJ, que é quando os herdeiros recebem proventos de aposentadoria de ex-servidor aposentado falecido e a administração, por erro operacional, continuou depositando na sua conta bancária os seus proventos de aposentadoria. O STJ diz assim, os herdeiros, nesse caso, segundo caso, devem restituir os proventos que, por erro operacional da administração pública, continuaram sendo depositados em conta de servidor público após o seu falecimento. Então, as duas situações são de erro operacional. A primeira, vínculo de serviço público, pagamento indevido, decorrente de erro operacional. Analisa-se o caso a caso a boa-fé do servidor, analisa-se se o erro da administração era perceptível, se ele estiver de boa-fé não devolve, se ele estiver de má-fé devolve. No segundo caso, no caso do depósito na conta corrente do ex-servidor aposentado que continuou recebendo proventos de aposentadoria, nesse caso o vínculo não é de serviço público, o vínculo é de aposentadoria. Mas no momento em que esse servidor falece, o vínculo de aposentadoria com a administração ela deixa de existir, ele deixa de existir. Então, nesse caso, o STJ entende que se o servidor faleceu, o momento em que a administração ela deposita esses proventos de aposentadoria na conta, esse valor não tem verba alimentar mais. Por quê? Porque o servidor faleceu, então não há verba alimentar, não há verba alimentar sendo paga nesse depósito. O STJ entende que, se esse valor fosse devido aos herdeiros, ele seria herança e não verba alimentar. Então, nem é remuneração propriamente, porque o servidor tinha vínculo de aposentadoria, nem é aposentadoria porque o servidor faleceu e no momento em que ele faleceu, o vínculo de aposentadoria com a administração deixou de existir. Então o STJ diz que esse valor não tem natureza alimentar. Se ele fosse devido, como falei, seria herança. Nesse caso, ele não é devido, porque nem é remuneração, não há vínculo de serviço público, nem é aposentadoria mais, porque a aposentadoria deixou de existir quando o servidor faleceu. O herdeiro, nesse caso, deve devolver o valor à administração, e nesse caso não se analisa se ele está ou não de boa-fé. A questão da boa-fé não é nem analisada, ela é analisada no primeiro caso. No caso de pagamento por erro operacional a servidor, com vínculo de serviço público, que nesse caso específico você vai analisar se ele está ou não de boa-fé. No caso do herdeiro, não há nem análise de boa-fé. Nesse caso, o herdeiro não tem nenhum vínculo com o Estado que justifique o recebimento desse valor para que eu possa efetivamente considerar a análise da boa-fé. E a devolutividade desse dinheiro, ou a repetibilidade desse dinheiro, tem como fundamento principal e maior o princípio que veda o enriquecimento sem causa, que é o artigo 884 do Código Civil. Então, cuidado para você não confundir as situações. Eu estou tirando aqui um tópico dentro de um material ministrado em aula, justamente para chamar a tua atenção. Nas duas coisas, você tem um erro operacional da administração. Um erro operacional é para com servidor público, pagamento indevido. Eu vou analisar a sua boa-fé, vou analisar se ele tinha como perceber o erro da administração. Se ele estava de boa-fé, não repete. Se ele está de má-fé, repete, ou seja, devolve à administração. No caso de herdeiro que levanta proventos de aposentadoria depositados em conta de ex-servidor aposentado falecido, nesse caso é erro operacional, mas nesse caso essa verba não tem natureza alimentar, ao contrário do que acontece com o servidor, não tem natureza alimentar, não é remuneração, não é aposentadoria, o herdeiro não tem vínculo com a administração, eu não analiso a sua boa-fé e ele tem que devolver esse valor, independentemente de boa-fé ou de qualquer outro requisito, justamente para evitar o seu enriquecimento sem causa,
exatamente aquilo que proíbe o artigo 884 do Código Civil. Então tenha muito cuidado na prova para diferenciar as duas situações, embora erro operacional, um gera a possibilidade de repetição, o outro tem que repetir de todo jeito. Cuidado nas provas, justamente para que você possa identificar uma situação de outra, para que você, nesse caso, possa dar a solução adequada que o STJ deu para cada uma das hipóteses. Embora nas duas hipóteses você tenha erro operacional, você tem soluções distintas para cada uma das soluções. Esse foi um dos pontos onde gerou uma certa discussão por parte dos alunos na aula ao vivo, então eu me senti muito à vontade aqui para chamar a tua atenção para que de repente, numa eventual prova, você possa distinguir as situações e fazer exatamente a solução ou dar a solução a cada situação de acordo com a jurisprudência do STJ e não misturar as bolas no que diz respeito a valor pago de forma indevida por erro operacional da administração pública. Bom, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.